Tudo certo, pessoal? Nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar os conceitos de óxido redução. Existem algumas reações, pessoal, que ocorrem com a transferência de elétrons entre substâncias reagentes. Nem todas as reações isso acontecem, mas uma certa quantidade delas ocorre. E ela que vai ser o foco do nosso estudo agora, tá? O que isso significa? Que um reagente doa elétrons e outro recebe os elétrons doados. Tá? Elétron ele não sai passeando por aí. Se um doa, o outro recebe. Se tem só uma transferência, eles não são criados nem destruídos. Eles apenas são só transferidos. Tá? Essas reações, pessoal, que ocorrem com a doação e o recebimento de elétrons são classificadas como reações de óxido-redução. Óxido-redução ou redox, também são reações redox, são assim chamadas, tá? Pessoal, exemplos disso. Já pararam para pensar como os fogos de artifício produzem suas cores brilhantes? Na verdade, pessoal, apenas uma quantidade diferente de produtos químicos é responsável pela maior parte dos efeitos espetaculares, tá? Para produzir a explosão propelente e a explosão no ar, além da luz observada, são utilizados um oxidante e um redutor. Por trás desse espetáculo, pessoal, a química com seus processos de troca de elétrons vai estar envolvida. Então, esse é um exemplo, né? Os fogos de artifício de uma reação de óxido-redução. Tá? Além do mais, o fornecimento de energia da reação gera uma excitação eletrônica, ou seja, uma troca de camadas entre alguns dos átomos presentes no explosivo. Tá? O processo de oxidação, pessoal, é responsável pelo fornecimento de energia para as explosões, tanto a propelente quanto que ocorre no ar. Então, o processo de oxidação ele vai gerar energia, e essa energia vai causar a excitação, que vai provocar a emissão de luz. Tá? Então, como eu falei, o processo de oxidação gera energia, e essa energia vai ser usada para a excitação eletrônica, e a excitação eletrônica vai produzir as luzes dos fogos de artifício. O show de luz dos fogos de artifício é produzido a partir de dois processos ou fenômenos fundamentais: a incandescência e a luminescência. O propelente, pessoal, mais utilizado nos fogos de artifício é altamente explosivo, o perclorato de potássio, tá? Misturado com pólvora. O perclorato é altamente explosivo, tá? Cada cor observada é causada por um sal diferente. Na prática, quem dá a cor que a gente vê são os cátions, tá? Os cátions, geralmente metais alcalinos e alcalinos terrosos, são elementos que sofrem excitação produzindo luz, e essa luz é sensível ao nosso olho, tá? Por isso que a gente usa esses elementos. Não que outros não possam ser utilizados, mas o nosso olho não é sensível, então não faz diferença, tá? Aqui, por exemplo, tá, pessoal, os elementos e as suas cores. O amarelo, o fogo de artifício amarelo é provocado pelo sódio, azul esverdeado pelo cobre, branco metálico magnésio, vermelho cálcio, carmim estrôncio, verde o bário e violeta o potássio, tá? Para verificar, pessoal, então essas são as cores aqui, ó. Como que a gente vai interligar isso com o NOx? Para a gente verificar se uma reação é de óxido-redução, primeiro a gente precisa conhecer um novo conceito chamado número de oxidação, que a gente geralmente abrevia como NOx. Tá? Antes do NOx, pessoal, vamos pensar o seguinte: não podemos esquecer que durante uma reação química, todas as substâncias têm suas ligações quebradas e seus átomos são reaproveitados numa nova montagem. Ou seja, numa reação, um novo arranjo de átomos leva à formação de substâncias que são produtos da reação. Em outras palavras, lei de Lavoisier, que a gente viu ano passado. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E além disso, o Dalton falou que na prática da reação química a gente só tem alteração na maneira com que os átomos estão conectados. Tá? Você não cria nem destrói átomos, beleza? E o pessoal, agora o conceito de NOx em si. O número de oxidação, também chamado de estado de oxidação, mas é menos comum, é a grandeza que expressa a carga elétrica real, se a ligação for iônica, ou aparente, se a ligação for covalente, adquirida por um átomo quando ele participa de uma combinação química. Vou trabalhar com os exemplos, isso vai ficar mais claro. Tá? A oxidação, pessoal, o que é a oxidação? É a
perda de elétrons por átomos, tá? O NOx será positivo, tá representado aqui, ó, por esse delta, carga parcial. Na oxidação, o NOx sempre vai aumentar. Na redução, é o ganho de elétrons por átomos. Se ganha o elétron tem carga negativa, então o NOx será negativo, o delta negativo. Na redução, o NOx vai diminuir de valor. Oxidação, ou oxorredução, ou redox, é a reação que vai ter essa transferência de elétrons por átomos. Sempre eu vou ter uma espécie que vai oxidar e outra que vai reduzir. Nunca vai ocorrer só um. Ninguém oxida. Porque se ele oxida, ele doa elétrons. Ele vai ter que doar elétrons para alguém, que vai ser a substância que reduz. Agente oxidante ou oxidante é o elemento que ganha elétrons e provoca oxidação. E ele se reduz. Olha, agente oxidante, ele ganha elétrons e se reduz. Agente redutor ou redutor é o elemento que doa elétrons, provoca redução e ele se oxida. Agente redutor se oxida, pensa o contrário, beleza? Exemplos aqui, pessoal. Dentro de um bulbo utilizado por flashes descartáveis de máquinas fotográficas, há certa quantidade de magnésio metálico, Mg, e de oxigênio, O2. Por um dispositivo elétrico, provoca a formação desse metal com oxigênio, formando óxido-magnésio, um sólido branco. Escreva a equação química que representa a equação entre o magnésio e o oxigênio, indicando qual elemento que se oxida e qual que reduz, o agente oxidante ou agente redutor. Olha aqui o que acontece, pessoal, na prática. Tá? O metal aqui, o magnésio, se oxida em contato com o ar, formando um sólido branco. A reação vai ser essa aqui, ó, pessoal. 2 átomos de Mg se ligam com oxigênio, formando MgO2, que é um composto iônico. Qual é a carga dos átomos de magnésio? 0. E dos átomos de oxigênio aqui da molécula? 0 também. Tá? Aí, o magnésio ele fica com 2 cargas positivas no produto. Olha, a carga dele era 0, foi para mais 2, então ele oxidou. Então quem oxidou foi o magnésio. O oxigênio, a carga era 0, foi para menos 2, ficou negativo. Então o oxigênio reduziu. Ó. Quem oxida é o agente redutor. Quem reduz é o agente oxidante. Beleza, pessoal? Um outro exemplo aqui, ó. Na reação de oxidação do ferro. 4 átomos de ferro reage com 3 moléculas de oxigênio formando a ferrugem, Fe2O3, óxido de ferro 3. Nesse composto, o ferro tem carga mais 3 e o oxigênio também menos 2. Aqui nos reagentes, o ferro tem carga 0 e ele foi para mais 3, então ele oxidou. O NOx dele aumentou, a carga dele aumentou, então ele oxidou. O oxigênio era 0, foi para menos 2, então o NOx ele diminuiu, então ele reduziu. Tá? O oxigênio oxidou, então ele é o agente redutor. O ferro oxidou, então ele é o agente redutor. O oxigênio reduziu, então ele é agente oxidante. Beleza, pessoal? Aqui, ó, representado um exemplo na prática do aspecto macroscópico que a gente vê. Belezinha, pessoal? Então esse vídeo era só uma pequena introdução e aí na aula a gente continua com esse tema. Beleza, galera? Até mais, até o próximo vídeo.